Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem colher baldes e mais baldes de framboesas gigantes e doces, enquanto as suas plantas mal dão algumas frutas azedas e pequenas? A verdade é que a maioria dos jardineiros comete um erro fatal, bem antes de a planta mostrar a sua primeira flor. Eles acham que basta regar, deixar no sol e esperar o milagre acontecer. Mas hoje eu vou te contar um segredo que vai mudar tudo. O verdadeiro jogo acontece na fase de pré-floração, e a chave do sucesso está em algo invisível a olho nu: os microelementos. Neste vídeo, você vai descobrir como um simples ajuste na nutrição da sua framboesa pode multiplicar a sua colheita de uma forma que você nunca imaginou. Fique comigo até o final, porque eu vou revelar uma técnica que contradiz tudo o que te ensinaram sobre adubação comum. Prepare-se para transformar o seu jardim. Para entender a mágica que vamos fazer, precisamos voltar um pouco no tempo. A framboesa que cultivamos hoje nos nossos quintais é muito diferente daquela planta selvagem que crescia livre nas florestas há centenas de anos. As variedades modernas foram desenvolvidas para produzir uma quantidade absurda de frutas, muito maiores e mais doces. Mas essa superprodução tem um preço alto. Elas exigem um combustível muito específico para funcionar. Na natureza, as plantas selvagens se contentavam com um pouco que a terra oferecia. Hoje, se você não fornecer os blocos de construção corretos no momento exato, a planta moderna simplesmente entra em colapso. Ela aborta as flores, seca as folhas e economiza energia. É por isso que precisamos agir como verdadeiros estrategistas. Os macronutrientes, como nitrogênio e fósforo, são como a comida principal. Mas os microelementos são as vitaminas essenciais. Sem eles, a planta não consegue digerir a comida. E o momento de dar essas vitaminas é exatamente agora, dias antes de os botões florais se abrirem. Vamos começar quebrando o maior mito da jardinagem de fim de semana. Muitas pessoas acreditam que só precisam colocar esterco ou um adubo forte na terra e o trabalho está feito. Mas a realidade é que um pouco antes de florir, a framboesa sofre um pico de estresse absurdo. Ela precisa construir milhares de pequenas estruturas florais em tempo recorde. Pense nisso como uma fábrica de carros, que de repente recebeu uma encomenda para produzir 1000 veículos a mais em apenas uma semana. Se faltar um pequeno parafuso, o carro inteiro para na linha de montagem. Na nossa planta, esse parafuso é o microelemento. Eles são necessários em quantidades muito pequenas, quase invisíveis, mas a ausência deles causa um desastre total. Se você errar nesta fase de pré-floração, não adianta tentar consertar depois que a flor abrir. O destino do tamanho e do sabor da sua framboesa é selado exatamente neste momento, em que a planta ainda está verde e preparando os botões. O primeiro e mais importante mestre de obras desta fase é o boro. Eu gosto de chamar o boro de o arquiteto da flor. A função principal dele é garantir que o tubo polínico se desenvolva perfeitamente. O que isso significa na prática? Significa que, sem o boro, a abelha pode até visitar a sua flor, mas a polinização simplesmente não acontece direito. A flor cai no chão e você perde a fruta. Uma ilustração muito boa para isso é tentar colar duas peças de madeira sem usar cola. O boro é a cola que fixa o pólen e garante que a flor se transforme em uma framboesa suculenta. Muitas vezes, você vê as plantas cheias de flores, fica animado e uma semana depois estão todas caídas na terra. O jardineiro acha que foi um fungo ou falta de água. Mas, na grande maioria das vezes, era apenas a falta de algumas gramas de boro no momento certo. Aplicar boro antes da floração garante que quase 100% das flores se segurem na planta. Logo ao lado do boro, nós temos o zinco. O zinco é como se fosse o maestro dos hormônios da planta. Ele é o responsável direto pela produção de aucinas, que são os hormônios de crescimento da framboesa. Se você notar que as folhas novas da sua planta estão nascendo muito pequenas, espremidas umas perto das outras, formando quase uma roseta, preste muita atenção.
Este é o grito de socorro da planta pedindo zinco. Sem ele, a framboesa não consegue esticar os galhos onde as frutas vão nascer. Se o galho fica curto e fraco, ele não suporta o peso de frutas grandes. O mito comum aqui é achar que folha pequena é apenas falta de nitrogênio. Aí a pessoa vai lá, joga a ureia na terra e piora tudo. O nitrogênio força a planta a crescer, mas sem o zinco para guiar esse crescimento, a planta gasta energia e produz botões florais deformados e fracos. Dar um banho de zinco na pré-floração é acordar os hormônios certos. Agora, vamos falar do motor de energia da sua framboesa, que é o magnésio. A flor e a futura fruta precisam de muita energia para se desenvolverem. E de onde vem essa energia? Do Sol, através da fotossíntese. O magnésio é o átomo central da molécula de clorofila. Para você visualizar melhor, imagine que as folhas da framboesa são painéis solares no telhado de uma casa. O magnésio é a fiação que conecta o painel até a bateria. Você pode ter um sol maravilhoso batendo na folha, mas se faltar magnésio, a planta não consegue gerar energia nenhuma. A folha começa a ficar amarela entre as veias, enquanto as veias continuam verdes. É um visual muito clássico. Como a fase de florar consome uma energia monstruosa, a planta drena todo o magnésio das folhas velhas e tenta mandar para as flores. Isso enfraquece o arbusto inteiro. Garantir o magnésio agora é manter os seus painéis solares funcionando na potência máxima durante toda a primavera. E o que seria de uma boa fotossíntese sem o ferro? O ferro trabalha de mãos dadas com o magnésio. Ele não faz parte da clorofila em si, mas é ele quem dá a ordem para a planta fabricar essa clorofila. A deficiência de ferro é incrivelmente comum, principalmente se o seu solo for muito calcário ou se você estiver usando água de poço muito dura para regar. Quando falta ferro, as folhas novas nascem completamente pálidas, quase brancas, ou num tom de amarelo-limão muito forte. Um grande erro que vejo as pessoas cometerem é tentar curar essa falta de ferro colocando pregos enferrujados na terra. Isso é um mito gigantesco e não funciona de jeito nenhum. A ferrugem do prego é óxido de ferro, uma forma que a planta não consegue comer de jeito nenhum. O ferro precisa ser entregue em forma quelatada, que é uma embalagem química que permite que a folha da framboesa absorva o nutriente em questão de minutos e volte a ficar verde escuro e saudável. Existe um herói escondido na nutrição das plantas que quase ninguém menciona, e o nome dele é molibdênio. O nome é complicado, mas a função é fascinante. O molibdênio é o gerente da fábrica de nitrogênio dentro da framboesa. A sua planta pode estar em um solo rico em adubo, cheio de nitrogênio, mas se ela não tiver esse microelemento, ela não consegue transformar esse nitrogênio em proteínas. É como se você entregasse um caminhão de tijolos para um pedreiro, mas esquecesse de dar o cimento. O tijolo fica lá parado e a parede não sobe. A deficiência de molibdênio é rara, mas quando acontece, os sintomas são parecidos com a falta de nitrogênio, com a planta inteira ficando fraca e verde clara. Como a fase da floração exige a criação rápida de novas proteínas para construir a flor, uma dose minúscula desse elemento na sua mistura de pré-floração atua como uma chave mestra, destravando todo o adubo que já estava no solo e fazendo ele finalmente trabalhar a seu favor. Não podemos seguir em frente sem dar o devido destaque ao cálcio. Muitas pessoas não consideram o cálcio um microelemento, pois a planta precisa dele em quantidades um pouco maiores. Mas ele entra perfeitamente na nossa estratégia de pré-floração. O cálcio é literalmente a parede de tijolos de cada célula da framboesa. Você já colheu uma framboesa que estava linda no pé, mas que se desmanchou em uma papa assim que você tentou lavar ou guardar na geladeira? A culpa é quase 100% da falta de cálcio. Durante a formação das flores, o cálcio precisa chegar até o local onde a fruta vai nascer. A grande pegadinha é que o cálcio é um nutriente muito preguiçoso. Ele se move de forma muito lenta dentro da planta, viajando apenas junto com a água. Se você esperar a fruta crescer para colocar cálcio,
será tarde demais. Pulverizar cálcio antes e durante a abertura das flores garante que a sua framboesa vai ser firme, crocante por fora e durar muitos dias depois de colhida. Você já reparou que logo antes de florir, parece que todas as pragas e doenças decidem atacar a sua plantação de framboesas ao mesmo tempo? É aqui que entra a importância do cobre. O cobre é o sistema imunológico da sua planta em forma de mineral. Ele endurece as barreiras físicas da planta e ajuda a produzir substâncias naturais que espantam fungos e bactérias. Pense no cobre como um escudo invisível que envolve os galhos novos e os botões florais. Um erro brutal é exagerar no cobre puro e acabar queimando a planta, um mito antigo de quem faz caldas caseiras sem medir a quantidade. Na dosagem certa, que é muito pequena, o cobre protege aquela flor delicada que acabou de se formar contra as chuvas frias da primavera, que costumam trazer a podridão cinzenta. Garantir um traço de cobre na sua adubação prepara a framboesa para aguentar as mudanças repentinas de clima, sem perder nenhuma flor para os fungos chatos. Outro elemento que faz uma diferença brutal na qualidade da sua colheita é o manganês. Ele funciona como uma faísca de ignição para várias enzimas vitais da planta. Sem o manganês, a respiração da framboesa fica comprometida. Ela começa a sufocar. Uma ilustração perfeita para isso é tentar correr usando uma máscara muito apertada. Você tem energia, você tem força, mas o ar não entra direito. A framboesa que sofre com falta de manganês antes de florir mostra folhas manchadas e flores pequenas que não se desenvolvem por completo. E existe um detalhe perigoso aqui. Se você jogar muito cálcio no solo para corrigir a acidez, você pode acabar bloqueando o manganês. A planta fica com o nutriente preso na terra, inacessível. É por isso que aplicar esses elementos diretamente na folha, nesta fase, é o caminho mais seguro e garantido para pular os problemas do solo e entregar a comida direto na boca da planta. E isso nos leva a um dos pontos mais importantes de toda a nossa estratégia. Como você deve entregar esses microelementos para a framboesa? A resposta certa para a fase de pré-floração é, sem dúvida, a aplicação foliar. Mas por que não jogar na terra? Bem, imagine que você está com dor de cabeça. Você pode engolir um comprimido e esperar meia hora para o estômago digerir, ou pode tomar uma injeção na veia para o alívio imediato. A aplicação foliar é a injeção na veia da planta. As folhas têm milhares de pequenas bocas, chamadas estômatos. Quando você borrifa os nutrientes misturados em água direto nas folhas, eles entram no sistema da planta em poucas horas. Como a janela de tempo antes das flores abrirem é de apenas alguns dias, nós não temos o luxo de esperar o nutriente viajar da raiz até a ponta do galho. A pulverização resolve o problema na hora, garantindo que os botões florais recebam um pacote completo de vitaminas exatamente no dia em que mais precisam. Mas atenção! Existe uma regra de ouro para fazer essa aplicação foliar e não destruir as suas plantas. Existe um mito terrível de que você deve adubar as plantas sob o sol forte para a água secar rápido. Isso é a receita perfeita para o desastre. As gotas de água com fertilizante sob o sol do meio-dia agem como pequenas lupas, focando os raios solares e causando queimaduras severas nas folhas. Além disso, o calor extremo faz os estômatos da planta se fecharem para não perder água, ou seja, a folha tranca a porta e o adubo não entra. O momento perfeito para aplicar os seus microelementos é no final da tarde, quando o sol já está baixando, ou de manhã bem cedo, com o dia nublado. Isso dá tempo suficiente para a mistura ficar úmida sobre a folha durante várias horas, permitindo que a framboesa absorva lentamente cada gota de boro, zinco e magnésio, de forma relaxada e segura. Um detalhe que 99% dos jardineiros ignoram na hora de preparar a mistura de microelementos é o pH da água que vai no pulverizador. Os microelementos são substâncias químicas muito sensíveis. Se a água da sua torneira for muito alcalina, com um pH muito alto,
Ela literalmente destrói a eficácia do zinco e do ferro no momento em que você os mistura no balde. Eles se transformam em flocos sólidos que a folha não consegue absorver. O segredo dos produtores profissionais é deixar a água levemente ácida antes de colocar o adubo. Um truque simples e caseiro é pingar algumas gotas de vinagre ou suco de limão na água do pulverizador antes de misturar os nutrientes. Isso ajusta a água e garante que 100% da sua mistura continue em formato líquido e perfeitamente absorvível para a planta. É um passo simples que multiplica por 10 a eficiência da sua adubação foliar. Vamos falar sobre um erro muito perigoso, que é a síndrome da sopa química. Muitas pessoas ficam tão empolgadas com a ideia de nutrir a planta que decidem misturar todos os produtos que encontram pela frente, dentro do mesmo pulverizador. Colocam boro, ferro, cálcio, inseticida, fungicida e óleo de nim de uma vez só. O que acontece lá dentro é uma reação química agressiva. Os elementos brigam entre si. O cálcio, por exemplo, odeia ser misturado com fósforo ou sulfatos de forma concentrada. Se você misturar os dois, cria uma espécie de gesso que entope a bomba do seu pulverizador e queima as folhas da sua framboesa. A regra aqui é a simplicidade. Compre um coquetel de microelementos que já vem balanceado e pronto do fabricante, ou aplique os nutrientes em dias separados, se for usar produtos individuais. Nunca brinque de cientista maluco sem saber como os minerais reagem entre si. E o que está acontecendo embaixo da terra, enquanto fazemos tudo isso nas folhas? A temperatura do solo na pré-floração tem um papel invisível, mas gigantesco. No início da primavera, o ar pode estar quentinho, mas a terra ainda está fria do inverno. Isso cria uma ilusão de ótica perigosa. A framboesa começa a brotar, estimulada pelo ar quente. As folhas se abrem, mas a raiz lá embaixo está congelada de frio e trabalhando em câmera lenta. Ela não consegue sugar água e nutrientes rápido o suficiente para sustentar a parte de cima que está acelerada. É por isso que a falta de microelementos aparece com tanta força nesta época. A planta quer crescer e florir, mas a raiz está dormindo. Ao aplicar os nutrientes nas folhas, você alivia totalmente a pressão sobre a raiz fria. Você dá um tempo para a terra esquentar naturalmente, enquanto a planta continua se desenvolvendo sem nenhum atraso ou deficiência. Se você prefere um cultivo mais orgânico e natural, deve estar se perguntando onde encontrar esses microelementos sem usar produtos sintéticos. A natureza nos deu um presente maravilhoso e completo, chamado extrato de algas marinhas. As algas crescem no oceano, que é a maior sopa de minerais do planeta Terra. Quando processadas corretamente e transformadas em adubo líquido, elas contêm praticamente todos os microelementos que a sua framboesa precisa, incluindo boro, zinco e iodo, além de hormônios naturais de crescimento. Borrifar extrato de algas marinhas na fase de pré-floração é como dar um banho de vitalidade na planta. É uma opção excelente, pois os nutrientes já vêm no formato exato que a planta reconhece facilmente, eliminando quase todo o risco de superdosagem ou queima das folhas. É a biotecnologia da natureza trabalhando a seu favor para gerar frutas perfeitas. Existe também o famoso mito da cinza de lenha, que passa de geração em geração. Muitos avós ensinavam a jogar pás de cinza de fogueira no pé da framboesa, logo antes de florir. Embora a cinza contenha potássio e alguns microelementos, ela é extremamente perigosa se usada sem controle. A cinza levanta o pH do solo de forma muito violenta. Lembra que eu falei que o ferro e o manganês ficam bloqueados em solo alcalino? Pois é, se você jogar muita cinza na empolgação, vai travar totalmente a absorção de ferro da sua planta, e em 2 semanas, as folhas estarão completamente amarelas. Em vez de ajudar, você criou uma deficiência induzida. Se for usar cinza, que seja uma polvilhada muito leve e espaçada, apenas como um complemento. Para a urgência da pré-floração, o foco deve ser sempre a absorção rápida através da folha. Nós precisamos entender a relação íntima entre os nutrientes principais e os microelementos.
Existe algo chamado antagonismo nutricional. É como se os nutrientes tentassem passar todos pela mesma porta ao mesmo tempo e acabassem se esmagando. Por exemplo, se você exagerar muito no adubo rico em fósforo, achando que isso vai dar mais flores, você cria um problema grave. O excesso de fósforo no solo aprisiona o zinco. Você pode ter zinco de sobra na terra, mas o fósforo segura ele e não deixa a raiz pegar. É um sequestro nutricional. Por isso a sabedoria na jardinagem é a moderação e o equilíbrio. A vantagem de focar na aplicação de microelementos via folha no exato momento antes de florir é que nós ignoramos essa briga no solo. Nós entregamos a chave direto na fechadura, garantindo que o zinco chegue na flor independentemente da confusão que os adubos fortes estão causando lá embaixo na terra. Quando você for comprar o seu fertilizante para esta etapa, você precisa aprender a ler o rótulo como um profissional. Não se deixe enganar apenas por embalagens bonitas com fotos de framboesas gigantes. Olhe na parte de trás. Você quer ver as palavras quelato ou quelatado ao lado de elementos como ferro, cobre e zinco. Como mencionei antes, a quelatização é uma tecnologia que envolve o mineral em uma capa orgânica. Se o rótulo disser apenas óxido de zinco ou sulfato comum, a absorção pela folha da framboesa será muito pior e mais lenta. O produto pode ser mais barato, mas você vai gastar dinheiro à toa, pois grande parte vai secar na folha e ir embora com o vento ou a chuva. Invista em um produto de alta qualidade para esta única aplicação antes de florir. O custo é baixo, porque você usa apenas alguns mililitros por litro de água, mas o retorno em caixas e caixas de framboesas é imenso. Identificar o momento exato para fazer essa pulverização é uma arte que requer observação diária. Não faça por calendário, faça olhando para a sua framboesa. O ponto exato que nós procuramos é chamado de estágio da ponta verde, ou botões fechados. As folhas novas já estão bem formadas, o galho está esticado e você consegue ver claramente os cachos de botões florais na ponta dos galhos, mas eles ainda estão completamente fechados. Nenhuma pétala branca pode estar aparecendo. Se você aplicar enquanto as flores estiverem abertas, você corre o risco de molhar o pólen e estragar o trabalho das abelhas. Se aplicar muito cedo, antes dos botões aparecerem, a planta ainda não está puxando os nutrientes para o lugar certo. O tiro certeiro é aplicar entre 7 a 14 dias antes de você prever que as primeiras flores vão desabrochar. Esse é o momento mágico da absorção máxima. Quando você ajusta essa nutrição fina, cria-se um verdadeiro efeito bola de neve positivo na sua plantação. A flor bem formada e cheia de boro recebe o pólen melhor. Isso gera uma divisão celular mais forte. O cálcio e o zinco garantem que a fruta cresça uniforme, sem aquelas partes ocas ou ressecadas que estragam o visual da framboesa. O magnésio e o ferro mantêm as folhas verdes e potentes, bombeando açúcar para dentro da fruta todos os dias. O resultado final não é apenas uma colheita maior em volume, é uma transformação na qualidade. A sua framboesa fica mais pesada, o Brix, que é o nível de açúcar, sobe nas alturas, e a resistência da planta a dias muito quentes ou muito úmidos dobra de capacidade. É a recompensa justa para o jardineiro que entende que o segredo não está na força bruta, mas nos detalhes invisíveis. E aí está, o mapa do tesouro completo para transformar o seu jardim. Nós vimos que tentar cultivar framboesas modernas sem a ajuda dos microelementos na hora certa é o mesmo que tentar correr uma maratona com os pés amarrados. A pré-floração é o seu momento de brilhar como jardineiro. Ao fornecer as quantidades exatas de boro para segurar as flores, zinco para o crescimento e magnésio para a energia pura, através de uma aplicação foliar bem feita, você literalmente hackeia a natureza para produzir o máximo possível. Essa é a diferença entre o amador que conta com a sorte e o mestre que controla o resultado da sua colheita. Agora que você sabe de tudo isso, nunca mais vai olhar para uma folha de framboesa do mesmo jeito. Se esse vídeo abriu seus olhos,
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar o nosso trabalho. E eu quero saber de você. Qual desses sintomas de deficiência você já notou nas suas plantas? Folhas amarelas, flores caindo ou frutas pequenas? Conta a sua história aqui embaixo nos comentários, para a gente debater e encontrar a solução juntos. Um grande abraço e até a próxima colheita gigante!